Resumo da proposta de constituição de um novo país chamado Brasil. Esse livro aqui, Proposta de Constituição de um Novo País chamado Brasil, tem uma proposta de constituição conservadora. O princípio desta Constituição é que o Estado é um mal necessário. Por isso, deve ser o menor possível. Basta apenas proteger os direitos naturais, como a vida, a propriedade, a liberdade. Para que o Estado faça isso, é necessário que não haja indivíduos muito poderosos. É necessário que os estados sejam menores, populações menores, que haja muito mais poder aos municípios. Nesse sentido, esta proposta de Constituição faz uma nova redivisão territorial do Brasil. Nós acrescentamos mais 30 estados e mais 52 territórios. Vejam como ficou a divisão proposta. Aqui nesse livro tem um mapa, um mapa da divisão territorial do Brasil que nós propusemos. Olha aqui, ó. São 57 estados e 52 territórios. Ficou um Brasil bem dividido, sem estados grandes, sem estados populosos, e a distribuição do poder é bem distribuído, não tem ninguém poderoso aqui nesse país. Além da descentralização de poder, que já está implícita nessa nova redivisão territorial, é necessário fazer a desconcentração de poder. Precisamos desconcentrar o poder executivo federal. O presidente tem muito poder. Por isso, a nossa proposta de Constituição divide o poder executivo federal em presidência e Conselho do Brasil. A presidência ficaria com representação externa, finanças e administração. E o Conselho do Brasil ficaria com educação, saúde e segurança nacional. Quanto ao Poder Judiciário, ele ficaria responsável pela pacificação rápida dos conflitos. E somente isso. Além de ser só isso, ficaria delimitado aos estados. Só teria duas instâncias, a primeira e a segunda. Na segunda já ocorreria o trânsito em julgado da sentença. Além disso, todos os desembargadores seriam eleitos. Nessa nossa proposta, o poder legislativo ficaria responsável exclusivo sobre as leis. Não haveria vetos, declarações de constitucionalidade ou outras interferências dos outros poderes na confecção das leis. No entanto, os legisladores só poderiam reformar ou alterar a Constituição por votação de 90% dos parlamentares. Por isso, os legisladores só poderiam reformar ou alterar a Constituição por votação de 90%, aprovação de 90% dos constitucionais. Essa proposta, ela acaba com aquela questão de todo dia ter lei nova para definir um monte de coisa. Todo dia nós temos aí leis até como você vai abrir o seu portão. O que é isso? É um absurdo. Vamos parar de colocar na mão do Estado a responsabilidade sobre a nossa vida. Todos os cargos seriam eleitos pelo voto direto, distrital, majoritário e facultativo. A única exceção seria o presidente do Brasil, que seria eleito pelos parlamentares do Congresso Nacional, deputados e senadores. Ainda, os membros do Conselho do Brasil seriam indicados pelos governadores dos estados. Cada estado indica um membro do Conselho do Brasil. Isto é, o Conselho do Brasil seria composto por 57 membros, todos eles indicados pelos governadores dos estados. Esses membros do Conselho do Brasil teriam um mandato de apenas um ano. Todo ano seriam indicados pelos governadores.
Quanto às políticas públicas, quanto à fauna, à flora, ao meio ambiente, elas ficariam restritas ao poder municipal. Nenhuma interferência do governo do estado ou do governo federal nessas coisas que são locais. Fizemos esta proposta de Constituição com o poder legislativo com exclusividade das leis, porque o nosso poder legislativo tem o poder e o dever de fiscalizar os outros poderes. Então, se ficar fazendo lei toda hora, não vai fazer a sua principal tarefa, que é a de fiscalizar os outros poderes. Não são novas leis que irão melhorar a sociedade, mas sim a efetiva aplicação delas. Por isso, a importância da fiscalização do Poder Legislativo sobre outros poderes. Sendo assim, qualquer ato, decreto, portaria do Poder Legislativo ou qualquer decisão judicial meio que injusta, o parlamentar deve, no caso das propostas de decreto do Poder Executivo, o parlamentar, com apenas 10% dos membros da Assembleia Legislativa ou lá da Câmara Federal, pode cassar, tornar sem efeito o decreto ou aquela medida do Poder Executivo. Quanto ao Poder Judicial, o juiz que fizer alguma lei, tomar alguma decisão, né? A lei o juiz não faz, mas que tomar alguma decisão que for realmente, aparentemente injusta, poderá sofrer uma representação do parlamentar do Estado ou da União, que for legalmente constituído. Veja bem, isso não vai acabar com a independência dos poderes. O Poder Judiciário vai simplesmente julgar a representação do deputado, mas não vai ficar sem uma nova análise das decisões. Eu sou Navarro, presidente do Partido Conservador, PACO.